Domingo, 8 de novembro de 2020, Escola Bíblica Dominical, lição 45, a família e o discurso sobre intolerância, baseado em Lucas 9, 46 a 56. A intolerância é discursada no mundo inteiro, em todas as sociedades, mas no Brasil, parece que, por ser nossa própria casa, nossa própria experiência, parece que isso é muito mais forte, chegando a ser até uma discussão sem equilíbrio. E essa intolerância aparece a partir das diferenças. As diferenças são realmente muitas. Para se comportar adequadamente, é preciso ter um coração saudável, um coração bom, um coração que conviva e respeite todas as pessoas como são, no que fazem e no que pensam. Acontece que, como o nosso Brasil é pautado também por muitos interesses pessoais, interesses políticos, interesses diversos, fica muito difícil alguém, no seu comportamento natural, conseguir chegar ao equilíbrio. E é lógico isto para nós, que conhecemos a palavra de Deus. Aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus, falando a respeito de salvação. Mas aquele que não nascer de novo também não terá as diretrizes da palavra de Deus para o seu comportamento no dia a dia. Aí aparece a diferença. Aquele que segue a Cristo tem melhores condições de desenvolver um comportamento saudável, um comportamento sem discriminação alguma, segundo o comportamento do próprio Deus. Nesta manhã, então, estudamos esta lição. E os irmãos puderam ver em cada parte do nosso estudo um apelo a respeito disto. Então, a sociedade se divide muito. Hoje temos grupos organizados para todas as áreas, grupos segundo a sua própria cultura, defendendo seus interesses. E, além disso, grupos que manipulam a lei em defesa de minorias, mas tentando explorar tais minorias. Então estamos numa sociedade muito cheia de conflitos. Então aparece a questão da pena de morte, a questão do porte de armas, posse de armas, o bullying, preconceitos, homofobia e o racismo em si, o machismo, o feminismo. Então observe, nós temos muitos grupos sociais estabelecidos com estas características, com esses interesses, com estas resistências. Então nós estamos numa sociedade que precisa de Jesus e é por isso que estamos aqui, porque nós defendemos a causa de Jesus, vivemos a causa de Jesus. E assim, nós temos que atentar para o que a palavra de Deus nos ensina, a fim de vivermos o melhor, a fim de salvarmos o indivíduo, porque a sociedade não tem como. Não há salvação para o Brasil. Não há nenhuma possibilidade de transformação da nossa sociedade. Existe sim possibilidade de transformação do indivíduo. Esta é a visão que precisamos ter quando pensamos no discurso de intolerância. Temos que pensar no indivíduo e não na sociedade. Quanto à sociedade, quanto ao sistema, quanto ao governo, temos que observar as leis. Não somos desse mundo, mas vivemos aqui. Mas em relação ao indivíduo, aí, independente de quem seja, do que faça, do que escolheu para a vida, precisamos amar e cuidar adequadamente. Então temos que olhar para o indivíduo. Lógico, se todos os indivíduos nascerem de novo, naturalmente a sociedade vai mudar. Não por causa do sistema, mas por causa do indivíduo que nasceu de novo. Então, em vez de pensarmos em eleger
um político evangélico, cristão ou religioso, temos que eleger o cidadão. E se esse cidadão nasceu de novo, o seu comportamento vai ser diferente dos demais. Então, não escolhemos pôr o candidato lá por causa de sua religião, porque nesse caso já tem a discriminação, já aparece a discriminação. E muitas vezes, com um interesse saudável, praticamos esse tipo de comportamento. As opressões aumentam porque grupos defendem interesses e grupos atacam interesses. E assim nós temos um problema muito sério. Algo que possivelmente seja bom quando se pensou, depois vai trazer resultados. Por exemplo, a questão de cotas para negros, para pobres, inventa-se muitas coisas que acaba que alguém paga a conta. Alguém é prejudicado com isto. Isso vai provocando reações, muitas reações na vida das pessoas. Então a liberdade de expressão é o principal interesse de todos. E por causa dessa liberdade de expressão, as pessoas não medem as suas palavras, não medem o seu comportamento e atacam os outros. Então veja por que um estudo deste é muito importante para nós. Então as propagandas, a mídia, eles trabalham com muita firmeza, parecendo que eles foram chamados para defender o interesse das pessoas. Na verdade, é interesse deles. A gente vê situações diversas que envolvem a vida de pessoas. Quando alguém morre, preocupa-se em saber quem é ele, se ele é homossexual, se é mulher, se é negro. E quem foi que matou? Se é um branco que matou um negro, então a situação complica. Então fica muito difícil para o cidadão se posicionar com respeito ao que se passa em nossa sociedade. Então nós precisamos ter muito discernimento quanto a isso. Olhar para a política, olhar para a sociedade, para todo o comportamento e saber que nós não somos deste mundo. Somos diferentes. E lógico, seremos rejeitados, seremos criticados por causa da nossa postura. Mas foi assim com Jesus e seus primeiros seguidores, e ele disse que seria assim conosco também. Então, é um desafio para nós uma lição como esta. Uma sociedade que defende suas ideias, como suas ideologias, e quer implantar isso, inclusive, nas escolas. E aí vem um problema sério. A sociedade constantemente é conclamada a assinar, a protestar, chamam para reações diversas em tudo que se passa, mas nós temos que entender que eles vão lutar pelo que pertence a eles, eles são daqui, nós não. Então nós não vamos ter as mesmas armas que eles, o mesmo comportamento que eles. Ainda que nos chamem de omissos, não somos. Pelo contrário, nós defendemos com muito mais firmeza a sociedade quando pregamos o Evangelho, quando levamos alguém à conversão. Então não precisa de protestos e reações. Agora, por exemplo, temos que eleger na escala municipal os nossos representantes. E é lógico que as pessoas entram em crise. Aquele que serve a Deus não tem esse problema, porque ele precisa orar, observar e votar, só isto. E ele depois vai orar pelo candidato que foi eleito, não pelo candidato que ele elegeu. Vai orar por todos, vai cumprir a lei do país, vai observar a situação geral, porque ele é um cidadão que serve a Deus e por isso seu comportamento como cidadão é diferente. Nessa lição, nós vimos 3 experiências. Vimos aí as 3 experiências citadas aí de Jesus com os seus discípulos ali, com as questões que mostram que eles estavam em treinamento e precisavam vencer a intolerância, vencer as dificuldades. Então, num momento, 2 dos discípulos disputaram, começaram a pensar de quem o mestre gosta mais, quem é o mais importante no grupo. Então começaram a questionar quem é o maior e foram perguntar a Jesus. E ele citou o exemplo de uma criança. Olha, eu preciso ser como criança, então, senão
está tudo errado. Mas eles, nesse instante, começaram a observar um ao outro e certamente ter algum tipo de impaciência. Começaram a pensar, afinal de contas, quem é o maior? No outro momento, eles depararam com pessoas que não acompanhavam Jesus e que estavam expulsando demônios, quer dizer, uma outra religião. Então eles chegaram para Jesus e questionaram, olha, eles não nos seguem. Estão fazendo tantas coisas ali, expulsando demônios, falando em línguas, fazendo curas. E Jesus falou, olha, se eles não são contra nós, eles são por nós. Então, identificou-se a intolerância. A outra é quanto aos samaritanos. Os samaritanos tinham questão com os judeus. E quando os discípulos foram enviados a pregar aos samaritanos, então eles tiveram dificuldade, porque foram rejeitados. Aí depois queriam reagir quanto a isso. Então vimos esses 3 pontos de intolerância que Jesus pôde orientá-los quanto a isso. Aí ficamos na seguinte situação. E nós hoje? Como é que aparece a intolerância em nossa vida? Sim, aparece. Quando olhamos para as outras religiões, qual que é a nossa postura? Nossa postura tem que ser não como uma espécie de jurisdição, mas saber que nós fomos chamados. E quem não é contra nós, é por nós. Então nós não vamos entrar em conflito, debate, discussões e nem imitá-los naquilo que eles fazem. Pegar modelos de outras igrejas e trazer para a nossa igreja. Não, nós temos o Espírito Santo. E nós temos visto aí o talento que Deus tem dado aos irmãos para cada programação que acontece. O culto de aniversário da igreja, brilhante, a gente vê os irmãos empenhados, famílias trabalhando no serviço. Gente, família completa preparando um culto, dirigindo um culto. Isso aí, gente, não tem preço não. Não tem preço. Então nós temos as nossas experiências dirigidas pelo Espírito Santo. Então por que vamos observar o que os outros estão fazendo? Principalmente porque a motivação e por que eles fazem, onde eles querem chegar com determinadas situações que levantam. Então temos que atentar para isso e observar que não podemos ser intolerantes, mas o que podemos tolerar? Então, no tópico falando sobre isso, vemos o desafio, que nós temos que aceitar as pessoas, conviver com as pessoas, mas não temos que aceitar os pecados e o comportamento delas. Então, tolerar não significa que nós vamos criar ou concordar com o erro. Não concordamos com o erro. Temos, portanto, tolerância e intolerância. O perigo são os extremos. Os intolerantes são os legalistas, são os que vigiam os outros e por causa das diferenças não aceitam. Os tolerantes são aqueles que aceitam tudo, são levados para qualquer lado, qualquer vento de doutrina. Então, são aqueles que alguém chama e ele vai, chama para viajar, ele vai, chama para passear, chama para o aniversário, chama para o casamento, chama para a festa, ele vai, não está nem preocupado com o que ele está passando por cima. Ele esquece que a lei do país agora diz é melhor ficar em casa, sair somente se for extremamente necessário. Ele esquece que tem uma igreja, ele tem compromisso com a igreja. Então o que nós percebemos aí? Pessoas sem compromissos, têm compromisso consigo. E não temos os extremamente tolerantes, os extremamente intolerantes. Então nós estamos no ponto do equilíbrio, porque somos dirigidos por Jesus. Então nós olhamos o que é pecado, o que não é pecado, o que vai prejudicar e o que não vai prejudicar. Nós buscamos o ponto de equilíbrio para o nosso comportamento. E nossa igreja fez 31 anos. Então, somos maduros já. Temos que ter discernimento. Será que não acostumamos ainda com o comportamento da igreja, com a doutrina da igreja? Será que ainda estamos em dúvida quem está com a verdade? Não é a questão de quem está com a verdade, é você já nasceu de novo? Já aceitou Jesus? Então é o desafio. Então temos que ver o que foi apresentado hoje para vivermos no meio a esse discurso de intolerância, sabendo nos comportar. Quando aparece esse tema discurso de intolerância, a gente já percebeu que isto é um rótulo usado muito na política.
Então não é simplesmente o rótulo ou discutir a frase ou frases de efeito, que tem sido a tendência dos evangélicos hoje, viver baseado em frases de efeitos. Repete frases montadas, frases que alguém inventou e fica repetindo como se fosse um mantra, como se isso tivesse um poder, repetindo frases de efeito. Não, o discípulo vive na prática. Então, quando falamos de discurso de intolerância, estamos pensando em comportamento, não somente conversa. Então, nós não entramos em debates, genealogias, conflitos que não levam a nada. Foi isso que aprendemos de Jesus. E também nós vimos o comportamento de Jesus sendo exemplo para nós o tempo todo. E somos advertidos a atentar ao que a Bíblia diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu tenho que ficar atento e vigilante para, de repente, não me achar num discurso de intolerância, pregando o evangelho com um discurso de intolerância. Não, nós respeitamos o outro. Fiz-me de fraco para ganhar os fracos significa precisamos ter um pouquinho mais de tolerância. E precisamos olhar para dentro da nossa casa também. Então, o discípulo de Jesus tem que se posicionar em relação ao que a Bíblia ensina. Ele não pode oscilar de um extremo da intolerância para o outro extremo da tolerância. Ele precisa viver o equilíbrio. E, principal, onde é que se vai treinar isso? Dentro de casa. Dentro de casa é o principal. Pense agora você. Como tem sido sua vida dentro de casa? Como você olha para cada membro da sua família? Você tem tido impaciência em relação à sua mãe, ao seu pai, a seu irmão, a sua irmã, a seus filhos, a seu marido, a sua esposa? Essa impaciência é intolerância. Você já não tolera mais o comportamento, já não tolera mais a maneira de falar, a maneira de se comportar, a maneira de chegar, a maneira de sair. Percebe? Essa impaciência é intolerância. Essa lição veio no momento exato, porque nós estamos revendo nossa situação, nossa vida, para então caminharmos segundo o propósito de Deus. Então, é preciso rever dentro de casa como tem sido. Tem pessoas que já não estão tolerando mais a família, já está querendo sair, já não dão crédito, já não dão satisfação, simplesmente assumiram a vida, não toleram mais a família, está procurando outra família, através dos amigos, através das farras, das diversões, porque a sua família é muito monótona, a família é muito monótona, então você não está tolerando a família, percebe? E você fala que é crente, fala que é de Deus, então tem que mudar a atitude. Esse discurso tem sido pauta na vida de muitas famílias. E em relação à igreja, chega de resistir à igreja, de combater a igreja, de dar opinião contrária, não concorda com nada, não aceita nada, aí cruza os braços e não vai fazer nada, porque isso é comportamento político, de intolerância. Como você não tolera, então você não apresenta seu nome, você não aceita nada, porque você não concorda. Isso é intolerância. E aí vai morrer, vai para o céu? É lógico, quem não nasceu de novo não vai para o céu. É preciso olhar para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. São pessoas totalmente diferentes, com funções ali bem estabelecidas e que precisam cumprir o seu papel. E você também precisa cumprir o seu papel. Agora você vai se omitir daquilo que Deus chamou para fazer porque não tolera o irmão, não tem paciência com o irmão? Fica disputando espaço, disputando poder? Não é hora de mudar de atitude? Assim, meus queridos irmãos, Cristo veio para trazer a paz, para reconciliar o homem com o homem, reconciliar o homem com Deus. E nós somos instrumentos dessa paz. Então vamos caminhar firmes naquele plano que Deus tem para nós e vamos permanecer segundo o plano que Ele tem. Que o Senhor nos abençoe e nos faça crescer através de tudo que aprendemos nesta manhã. Amém. Oremos. Pai querido, damos-te graças por esta hora em tua presença, quando podemos estudar a tua palavra. Guia-nos em tudo, sustenta-nos conforme a boa vontade do Senhor. Faz com que as famílias acordem, que o indivíduo acorde, para que assim façamos a vontade do Senhor acima da nossa própria vontade. Em nome de Jesus. Amém.